Eu vou ler só, é o seguinte, eu vou ler só o versículo 1 do capítulo 4, mas é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta aí em Filipenses, porque a gente vai refletir no capítulo 3. Eu vou ler a conclusão do que Paulo está falando, porque Paulo entra aqui no 1, e você vai ver que começa o capítulo 4, versículo 1, falando assim, portanto, e eu vou ler só a conclusão do raciocínio dele. Por quê? Porque a gente nunca começa um texto por uma expressão de conclusão. Você nunca vai começar um texto refletindo portanto, entretanto, mas, porém. Não se começa algo assim. E é importante a gente ter essas coisas em mente, porque tem muita coisa que tem sido dita no meio da igreja evangélica que não corresponde ao que a Bíblia ensina. E justamente porque a gente não analisa contexto. Então, por exemplo, a gente já ouviu, deve ter ouvido aquele versículo que fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Serão acrescentadas, né? Aí eu já tive um amigo que falou assim: cara, eu priorizo Deus e eu tenho um sonho de ter uma Mercedes, e eu vou colocar diante de Deus porque um dia eu acho que Ele vai cumprir e realizar esse sonho. Por quê? Porque está escrito que se eu priorizar o reino dele e a justiça, todas as coisas me serão acrescentadas. Mas aí por que ele fala o versículo e não olha o contexto? Porque o contexto, Jesus fala sobre dinheiro, né? Vocês não podem servir a Deus e a mamon. Aí ele fala assim: portanto, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer e beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Então ele está falando de comida, bebida e vestimento. O que é isso? É o necessário para a vida. Ele está falando de Mercedes, de Ferrari, está falando de necessário. Aí você vai lá em Paulo, 1 Timóteo 6, ele fala assim: tendo o que comer, o que beber, o que vestir, sejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Só que às vezes a gente pega um versículo fora do contexto e vai falando ele no meio da igreja, falando, aí vira um ensino errado, equivocado. Você quer ver outro? Dê e Deus te devolverá com uma medida recalcada, sacudida e transbordante. E aí tem gente que coloca até no envelope de oferta e diz isso. E aí quando a gente vai olhar o contexto de Lucas 11, ele está falando de perdão, não está falando de dinheiro. Ele fala assim para você não julgar o outro, para você perdoar o outro. E aí ele está falando: dê perdão, seja misericordioso. E se você der, Deus vai devolver com uma medida, sacudida, recalcada e transbordante. Mas a gente vai falando isso como se fosse dinheiro. Dê dinheiro e Deus vai devolver com uma medida, porque a gente não olha o versículo anterior. Então eu estou falando aqui, a gente vai ler o 1, porque eu não vou ler o capítulo todo, o 3. A gente lê o versículo de conclusão, mas mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3, que a nossa reflexão vai se dar aí a partir do verso 2. Então o capítulo 4, versículo 1 fala assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Mais uma vez: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Permanecei deste modo firmes no Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, que o teu Espírito nos concede, porque se estamos aqui é porque a tua graça se renovou sobre as nossas vidas, a tua misericórdia se renovou sobre nós, e pedimos que o teu Espírito dê lucidez para nós entendermos as verdades contidas na tua palavra, de modo que elas venham ficar enraizadas no nosso coração e venhamos andar por um caminho seguro, porque só a tua palavra é caminho seguro. Se nós não construirmos a nossa vida na tua palavra, na rocha, nós seremos abalados pelas tempestades dessa vida, pelos ventos contrários. Mas se a nossa vida estiver alicerçada na tua palavra, no teu Filho Jesus, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o transbordar os rios, nós não seremos abalados. E nós te pedimos: fala conosco, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Eu creio que aqui todo mundo, mesmo os mais jovens, já tiveram aquela experiência de que passaram por uma semana agitada. Você foi dormir tarde, acordou cedo, foi dormir tarde, acordou cedo, até que chega aquele dia assim que você não quer festa, você não quer receber ninguém, você só quer ficar na cama. Até aquele dia que você: eu vou convidar o fulano para vir aqui. Não, eu quero dormir até 3 da tarde, se deixar. E ainda vai lá, almoça 3 da tarde e volta a dormir, se deixar.
Já aconteceu isso com você? Ou senão você está quebrado, que você já está pensando na sua cama. Você quer chegar em casa, você não quer pensar na internet, você não quer pensar em resolver nada. Eu quero a minha cama só, quero ficar lá. Eu uma vez estava participando de um retiro um tempo atrás, e você sabe que retiro, quem trabalha sempre começa uma noite antes, né? E aí você vai, dorme 3 da manhã, acorda 6, vai para o retiro. E nesse retiro eu não tinha dormido na chácara. Então eu ia, minha casa era longe, voltava, ia para casa tomar banho, voltava e só voltava de madrugada. Então todo dia dormindo 3h30, acordando 6 horas, para chegar na hora do café. E vai e volta, vai e volta. Chegou lá no quarto dia, e assim, eu para variar quero ser intenso, né? Então eu participo das coisas, do culto, às vezes pregava, estava lá no ensino, aí tinha futebol, né, gordinho, quer jogar, aí participa do campeonato, aí chegava 3 horas, estava arrebentado. E aí no quarto dia eu estava voltando para casa, e a hora que já estava chegando pertinho, né, o pessoal fala, cientistas dizem que os acidentes acontecem mais quando você está chegando em casa. Eu lembro que eu estava descendo ali a João Fiuza, desci a Pio 12, eu moro ali no Vilbux. E aí eu não lembro de mais nada. Eu lembro que eu acordei com o carro virado, eu quase subi a calçada e já no parapeito para cair no rio. Eu ia acordar no rio, ou na glória, sei lá. Aí pisei no freio, vi o carro correndo, estava quebrado. A hora que eu entrei ali na Pio 12, eu não pensei no caminho, pensei na minha cama. E aí literalmente eu apaguei. E tem gente que às vezes está nessa situação, eu não quero sair daqui, né? Conta-se uma história de um cristão que a mãe dele foi acordar, ele falou assim: hoje é dia de culto, acorda. Ele falou: não quero ir. Eu falei: me dá 3 razões para você não quer ir na igreja, no culto. Você, porque hoje é domingo, eu estou cansado, quero dormir, e os irmãos não gostam de mim lá naquela igreja. Ela falou: eu vou te dar 3 razões para você ir. O culto já está quase começando, eu sou a sua mãe e você é o pastor da igreja. Levanta mais logo. E por que eu estou brincando falando essas coisas? É porque a expressão que Paulo usa no final desse versículo fala exatamente sobre isso no grego. Quando ele fala permanecer firmes no Senhor, a expressão no grego aqui é repousar em Cristo, é descansar em Cristo. Ele está falando: já que vocês chegaram em Cristo, descansa, fica nesse lugar, não sai daí. O único lugar que você vai encontrar abrigo, vai encontrar descanso, o único lugar que você vai encontrar esse refrigério é em Cristo Jesus. Então fica firme aí, não sai daí, repousa em Cristo Jesus, permaneça em Cristo Jesus. E aí a pergunta que a gente tem que fazer, já que ele está concluindo, é: como é que eu permaneço? Como é que eu tenho a certeza que eu estou firme em Cristo Jesus? Como é que eu sei que eu estou firme em Cristo? Porque ele falou: permaneça deste modo. De que modo? De que modo? De que maneira? E aí eu queria refletir com você sobre esse modo que Paulo vai dizer, que denota que nós estamos firmes em Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse aí em Filipenses. Agora a gente vai ler o verso 2 do capítulo 3. Versículo 2 de Filipenses, capítulo 3, diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós, que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Primeira coisa que denota que nós estamos firmes em Cristo Jesus, que nós estamos repousando em Cristo Jesus, é quando a gente não cede para a sedução do discurso legalista. Quando a gente não cede a essa tentação do discurso legalista. A gente fala em legalismo e na nossa cabeça vem alguma coisa ruim. A gente fala: é lógico que eu não quero ceder ao discurso legalista. Mas deixa eu te falar uma coisa: é uma tentação do ser humano incorrer nisso aí. Eu falo a partir de quem tem experiência de lidar com gente. Estava falando com o Maurício há pouco. No núcleo a gente está tentando construir algo fundamentado na ideia da graça de Deus, da misericórdia divina. E é impressionante como as pessoas sentem necessidade de cabresto.
mas que o ser humano gosta. Então a dificuldade de saber lidar com a liberdade da graça de Deus, e parece que ele pede para colocar cabresto, ele tem necessidade daquela lógica legalista. O ser humano tem necessidade disso, é impressionante. Olha para as grandes igrejas, as maiores igrejas que tem mega templos, pode olhar que você vai ver que tem essa lógica legalista lá dentro. Começa a pensar nas grandes igrejas do Brasil, e você vai perceber que lá dentro tem essa lógica legalista. O povo gosta, é inclinado, o ser humano é inclinado para isso, para essa lógica. Aliás, desde quando começou a relação com Deus, quando o ser humano quebrou aquela relação que ele tinha íntima com Deus, que Adão foi expulso do jardim, começou-se a invocar o nome do Senhor, começou-se a apresentar sacrifícios a Deus, a gente vai ver que o ser humano já incorre nessa lógica de uma relação de boas obras, de tentar ganhar o favor de Deus, de tentar comprar o favor de Deus. O texto fala que Caim apresentou o que para Deus? O que é o resultado daquilo que ele cultivou, daquilo que as mãos dele cultivaram, do esforço humano. E ele chega e apresenta o esforço humano diante de Deus para ser aceito. E aí Hebreus capítulo 11 vai dizer assim: pela fé Abel apresentou sacrifício superior ao de Caim. O que denotou uma oferta que foi aceita da outra, o que diferenciou, foi que uma foi feita pela fé. Abel apresentou um sacrifício, um cordeiro. Ele apontou para alguém que deveria substituí-lo, porque ele não tinha condição de ser aceito por Deus se um sacrifício não fosse apresentado, se o sangue não fosse derramado. Lá no Antigo Testamento vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, pela fé Abel já apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício que ele apresentou já mostrava que pela fé ele apontava para um substituto. Hoje nós estamos muitos anos distantes, mas a gente aponta para o mesmo lugar. Só que a gente olha para trás na história, para a cruz. Abel ele olhava para frente, e pela fé ele contemplou, e pela fé ele apresentou, e por isso que ele foi aceito. Enquanto Caim apresentou o fruto o resultado do esforço dele, foi Caim que começou com essa lógica de religião das boas obras, de ser aceito pelas boas obras. É em Caim que nasce esse negócio, e percorre a história. Porque se você olhar toda a religião, ela contempla essa lógica de mérito e demérito. Eu faço para ser aceito. Toda religião, toda. Hoje até evangélica que não devia. Até a evangélica hoje está falando para você apresentar o sacrifício, o dízimo, a oferta, fazer a campanha de 7 dias e quebra de maldição. Quer dizer, Jesus já quebrou toda a maldição na nossa vida. E aí o cara aceita Jesus, a maldição foi quebrada, ele entra na igreja, e aí muitos movimentos falam assim: agora você tem que participar de uma campanha, apresentar uma oferta para Deus quebrar a maldição na tua vida. Mas já não foi quebrado? Até a evangélica está entrando nessa lógica, e não deveria. A católica entra nessa lógica, que Lutero rompeu com a católica por conta disso. Se você olhar até na Umbanda, você tem que apresentar lá uma galinha preta, um gato, alguma coisa, tem que ir lá apresentar, oferecer para ser aceito, para a entidade fazer alguma coisa por você. Então toda religião contempla isso, o espiritismo contempla isso, o islamismo contempla isso. O pessoal acha que vai lá ter um anjo anotando as boas obras dele, as obras ruins, e no final vai pesar. Aqui pesar, o cara vai entrar no paraíso, ter as 40 virgens lá, que é o sonho dos caras. Mas toda religião sustenta-se nisso, porque o ser humano é inclinado para querer comprar o favor de Deus. O ser humano tem a necessidade de achar que ele pode comprar o favor de Deus, ele quer fazer por onde? E Paulo fala não só que nesse texto que a gente é inclinado para isso, que o ser humano é inclinado para tentar barganhar com Deus, para tentar trocar com Deus. Aliás, o Paulo ele teve que lutar muito com isso nos seus dias, porque os judeus que já tinham ouvido o Evangelho estavam caindo de novo nisso aqui. Paulo, por exemplo, aos Gálatas, ele vai dizer assim: Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Parece que vocês foram seduzidos.
Parece que teve um encantamento na cabeça de vocês, que vocês começaram a entender, entendendo que é a graça, que é Cristo Jesus, e agora vocês estão voltando para aquele esqueminha, querendo achar que são melhores porque vocês são circuncidados, porque vocês observam a lei. Vocês não entendem que a lei é só sombra do que haveria de vir, que o Antigo Testamento é sombra do que deveria acontecer. Isso não se compara ao que Cristo fez. E aí ele dá uma palavra bem dura para os Gálatas no capítulo 5, versículo 2. Ele vai dizer assim: vocês que querem ser justificados pela lei, vocês se desligaram de Cristo Jesus e caíram da graça. A gente acha que cair da graça às vezes é o cara que está lá no pecado, que cometeu um pecado. Ele fala: vocês caem da graça, naquele texto de Gálatas 5:2, quando você começa a se apoiar na lei, nas suas boas obras. Quando você coloca a tua fé nisso e não nos méritos de Cristo, você cai da graça e se desliga de Cristo Jesus. É o que ele está falando. É o que Lutero falou, o que Calvino falou, é que todos os reformadores falaram. Então o ser humano é inclinado para se apoiar nas suas boas obras. Ele acha que pode comprar o favor de Deus nisso. E Paulo fala não apenas que a gente é inclinado, ele fala que às vezes tem até bons argumentos para a gente crer nisso. Há boas razões, aparentemente. Ele fala, por exemplo, no verso 5, aliás, a partir do 4: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode, eu ainda mais. E aí ele dá razões genealógicas. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, sou israelita. Eu vim de uma tribo boa lá de Israel. Eu sou israelita genuíno. E no nosso meio tem muita gente que pensa assim também. Olha, o meu pai, ele estava aqui desde que essa igreja começou. Aliás, ele comprou 2 bancos da igreja. Eu sou filho de crente. Não tem aquela coisa, eu sou filho de crente, minha família é crente. Aí eu falo, ele não quer dizer nada isso. Você frequenta uma igreja, tua família frequenta uma igreja, pode frequentar uma igreja há 80 anos, não quer dizer nada. Você vai chegar diante de Deus e falar assim: eu fui para a igreja há 30 anos, Senhor, dei o dízimo, meu pai comprou o banco. Tem gente que acha que isso é argumento para se colocar diante de Deus e se achar melhor que os outros. Paulo vai falar não apenas desses argumentos em questão de genealogia, mas também de religiosidade. Ele fala: eu fui cumpridor da lei, eu observava a lei, eu era um cara devoto, tinha devoção, era um cara piedoso dentro daquela lógica. Ele vai dizer ainda que há razões moralistas para a gente se apoiar. Ele vai dizer que há razões em relação àquilo que a gente acredita, ao nosso credo de fé. Tem gente também que se apoia: eu creio certinho, e coloca mais a fé no credo do que no próprio Cristo. E aí ele começa a taxar todo mundo de herege. Que ele se apoia mais no credo, na confissão, do que no próprio Jesus. Paulo está falando: parece que isso é um bom argumento. Então a gente é inclinado, parece que tem bons argumentos, mas ele vai dizer depois: olha, mas isso é tudo antagônico ao Evangelho. Ele fala assim: olha, isso não serve para nada, não quer dizer nada. Você ser um cara que olha a lei, você ser filho de crente, você pode ser tudo isso, mas isso não quer dizer nada diante de Deus. É antagônico. Por isso que ele começa dizendo: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Verso 3: porque nós somos a circuncisão. Circuncisão não é aquela feita na carne. Circuncisão é operada pelo Espírito no coração do homem. Ele vai dizer ainda: nós adoramos a Deus em espírito, e ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. É Deus, é o Espírito de Deus que convence a gente do nosso pecado e nos projeta numa relação com o Pai. Não é a força do argumento, não é a tua observância, é o Espírito que produz isso. E louvado seja Deus. Porque não tem a ver com academicismo, não tem a ver com inteligência humana, não tem a ver com farisaísmo, com religiosidade, tem a ver com revelação de Deus no coração do homem. Por isso que Jesus, quando viu um monte de gente simples entendendo a graça,
E um monte de doutor da lei que não entendia nada, porque observava a lei e não via que a lei apontava para Cristo, observava a Escritura e não entendia que ela falava sobre Cristo, afinal elas testificam sobre mim, disse Jesus. Ele vendo aquele monte de gente simples, entendendo, diz: eu te louvo e te agradeço, Pai, porque você escondeu essas coisas dos sábios, e foi do teu agrado revelar para os pequeninos. Paulo aos Coríntios vai dizer: ele não escolheu os nobres, gente culta, ele não escolheu os poderosos dessa vida, aprove ele escolher para os malucos dessa vida, para os loucos. Ele escolheu aquilo que era loucura para os homens, para envergonhar os sábios. E aqueles que, para envergonhar e para levar a nada aqueles que pensam que são alguma coisa. Isso é graça de Deus, é evangelho. Não é esforço acadêmico e não é esforço de boas obras, é graça de Deus no coração do homem. É o Espírito tocando, nós adoramos pelo Espírito, e ele diz: e nós confiamos, nos gloriamos em Cristo, não confiamos na carne. Ou seja, nós nos apoiamos nos méritos de Jesus, não nos nossos méritos. Eu só sou aceito por Deus, porque quando Deus olha para mim, Ele não vê o mérito do Levi, Ele vê o mérito de Cristo. Por isso que a Bíblia fala para a gente se cobrir de justiça. Por isso que o anjo que fala para a igreja de Laodiceia, aliás, o próprio Cristo falando na igreja de Laodiceia, vai dizer assim: você pensa que é rica, mas você não vê que é miserável, pobre, cego, que você está nua. Eu te aconselho, compra de mim ouro, compra de mim colírio. Ele fala assim: compra de mim vestes. Porque Laodiceia se orgulhava porque ela fabricava um tecido e aquilo produzia riqueza, status para ela, posição, e ela achava que estava com a 10, como a gente costuma dizer, né? E ele fala assim: compra de mim vestes para cobrir a tua nudez. O que ele está falando é o seguinte: se cubra com a graça de Deus. Para de se orgulhar com aquilo que você conquistou, com aquilo que você construiu. Se cubra com a graça de Deus, porque no dia do Senhor só vai valer se você estiver coberto com a graça dele e não com o teu próprio mérito. Paulo está dizendo: a gente se apoia é na graça, é na justiça de Cristo Jesus. Eu quero estar coberto com essa justiça. Então a gente tem a constatação, a gente percebe que nós estamos firmes em Cristo Jesus quando a gente vence a sedução do discurso legalista, quando a gente não cai nisso. Segundo, nós percebemos que estamos firmes no Senhor Jesus quando a gente faz dele o nosso bem supremo nessa vida, quando não tem outro bem na nossa vida que se compare a Cristo Jesus. Lembra do salmista? Ele diz: eu não tenho outro bem na terra que não seja Cristo Jesus. Ou Davi dizendo: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Até o pardal encontrou a casa, e o andorinho o ninho, eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Na terra eu não desejo mais nada do que a tua presença. É gente que se encontrou com Cristo Jesus, percebe que tudo aquilo que ele se apoiava, que ele buscava sentido, não faz sentido nenhum comparado com a grandeza daquilo que Cristo pode produzir na nossa vida, com a grandeza da satisfação que a presença dele traz no nosso coração. Tem gente que busca sentido em tantas coisas, Salomão fez isso. Buscou sentido na bebida, buscou sentido na riqueza, buscou sentido nas mulheres. Bebeu, encheu a cara, não trouxe sentido. Foi o cara mais rico daquele contexto, não trouxe sentido. Ele teve 1000 mulheres, não trouxe sentido para ele. É lógico. Ele tinha 1000 mulheres. Logicamente ele teria 1000 sobras. Como é que o cara vai encontrar sentido na vida? Não dá conta. Aí ele falou assim: eu não encontrei sentido. Ele termina Eclesiastes, que é o livro mais filosófico da Bíblia, falando assim: o que vale é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Santo Agostinho vai dizer assim: a nossa alma anda inquieta e ela só consegue descansar quando ela repousa em Ti. É só em Cristo Jesus que a gente encontra repouso, que a gente encontra satisfação, porque o vazio que a gente carrega é do tamanho de Deus. Eclesiastes 3:11 ele fala assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você não consegue preencher isso aí com dinheiro, com mulheres, com nada.
Você só consegue encontrar satisfação em Cristo Jesus. A gente só encontra sentido em Cristo Jesus. Por isso ele se torna o nosso bem supremo. Como o Ademar de Campos canta, né? Antes eu te conhecer de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ele fala: Tu és o meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. O que ele está falando? Eu encontrei sentido para a vida, significado para a vida. A tua presença preencheu o meu coração. É o que Paulo está falando aqui. Verso 7. O que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo Jesus. Quando eu encontrei Cristo Jesus, aquilo que eu me gloriava, o fato de ter sido circuncidado no 8º dia, ser da tribo de Benjamim, israelita, ser sido criado, educado aos pés do maior mestre de Israel, que era Gamaliel, isso não faz mais sentido para mim. Eu não tenho isso. Quando se deparou com a presença de Cristo, com aquilo que Cristo fez, isso virou nada para mim, virou perda. Quando ele se passou pelo processo da metanoia, ele entendeu os valores reais, ele entendeu valores permanentes, e aquilo passou de deixar de ter valor para ele. Ele não se apoiava mais naquilo. Não só perdeu o valor, como Cristo virou a grande causa para ele. Ele não tinha mais saudade daquilo, diferente dos israelitas, que quando começaram a caminhar no deserto, sentiram saudade do passado. Paulo não sentia saudade disso. Ele queria se aprofundar cada vez mais e mais, porque Cristo virou o seu bem supremo. Para mim é perda. Ele vai dizer, verso 8: Sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, como esterco, como mercadoria de cavalo, fezes mesmo. Ele está falando, é isso aí mesmo. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum para mim isso. Eu me apoiava nisso, não tem sentido nenhum. Porque Cristo se tornou meu bem supremo. E porque Ele é meu bem supremo, e aí a gente pode refletir em outro ponto, que o que nos denota que permanecemos em Cristo é quando nós queremos conhecê-lo cada vez mais e conhecer o seu propósito na nossa vida. Nada disso se compara à satisfação de conhecê-lo. Ele continuou: para conhecer a Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer todo o seu propósito na minha vida. Eu quero ser achado nele, encontrado nele. Eu quero no grande dia estar vestido com a justiça dele. Eu não quero nada do Paulo, eu quero tudo do Cristo. Por isso ele vai dizer também que eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente vê a morte como Paulo fala: se eu morrer é melhor, eu vou estar com ele. Mas enquanto eu estou aqui, a minha vida é ele. De modo que se eu estou aqui em Cristo, se eu morrer, vai continuar sendo Cristo. Só que eu vou conhecê-lo de maneira plena. Paulo respirava Jesus. O que está faltando nos nossos dias é gente que respira Jesus, gente que tem paixão por Jesus. E só vai ter paixão por Jesus quem de fato se entregou para Ele, quem de fato entendeu a graça de Deus e quer permanecer nele. E só permanece nele quem faz dele bem supremo e quem procura conhecê-lo mais e mais. Eu considero tudo isso perda. E Paulo fala assim: não que eu já tenha recebido, mas eu prossigo para o alvo, para conquistar o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quando também não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me daquilo que ficou para trás. Entender o propósito de Cristo Jesus é entender primeiro aquilo que Ele fez na minha vida e o que ficou para trás. É não permitir que o diabo levante o dedo de acusação sobre nenhum de nós, porque o que eu fiz no passado, Cristo já perdoou, já apagou.
Romanos 8:1 ele diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Se você se entregou para Cristo Jesus, não há por que você carregar culpa no seu coração, não há por que você carregar medo no seu coração. Ele fala: eu esqueci de tudo isso, tudo isso foi apagado, tudo aquilo que eu fiz foi apagado, eu preciso entender isso. Ele fala: eu prossigo, eu continuo caminhando, esqueço-me do que ficou para trás, avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu quero experimentar o que Cristo está propondo para mim nessa existência, aquilo que Ele está colocando diante de mim. Eu quero experimentar a vida dele, a nova vida em Cristo Jesus. Eu quero experimentar as bênçãos de Cristo Jesus. E as bênçãos, ele vai dizer em Efésios, é a bênção da filiação, é entender que eu sou filho de Deus, é entender que eu fui comprado e agora eu pertenço a Cristo Jesus, é entender que agora eu carrego o Espírito em mim, eu fui selado, e eu tenho convicção de que eu vou estar com Ele na glória. Porque ele fala que o Espírito foi colocado como penhor, é uma garantia daquilo que vai acontecer, e é você tomar posse todo dia dessa nova vida em Cristo. Eu quero experimentar essa nova vida todos os dias. Eu quero dia após dia me render ao processo de cristificação, me render à operação que o Espírito Santo está produzindo na minha vida. Eu não tenho maior projeto nessa existência do que parecer-se com Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí ele fala assim: porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tudo coopera para o nosso bem, a fim de que a gente pareça com Jesus. É isso que o texto de Romanos fala. Então, o sofrimento coopera para o nosso bem, porque o sofrimento pode fazer a gente parecer com Jesus. Porque o sofrimento pode fazer você ter mais paciência e perseverança. Mas as coisas boas também conduzem para isso, porque podem provocar alegria, trazer outras marcas de Cristo Jesus na nossa vida. Ele fala: então eu avanço, eu quero avançar para isso, eu estou avançando, eu quero receber tudo aquilo que eu puder nessa existência, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim, eu quero experimentar nessa existência. Só que aí deixa eu te falar uma coisa: nessa existência, não que não tenha glória. A glória é que a gente parece com Jesus, a gente tem o Espírito Santo. A glória é que a gente é consolado. Mas enquanto a gente está nesse mundo, Paulo vai dizer que é mais, olhando para a vida de Paulo, para os apóstolos e para a vida de Jesus, a gente pode dizer com segurança que é muito mais chimbado, é sofrimento, é sacrifício. Olha, eu volto falando do texto de Apocalipse 5, ele vai dizer assim: João estava chorando, né? Não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro, de olhar para ele. Lembra desse texto de Apocalipse 5? Aí o ancião falou: não chores, eis o leão da tribo de Judá, que venceu, a raiz de Davi, ele pode abrir o livro. E aí ele fala assim: eis que vi um cordeiro como se estivesse morto. Peraí, o ancião falou: olha o leão. E aí ele olhou e viu o cordeiro. Aí agora eu volto e falo assim: ou o ancião não sabe o que é leão e o que é cordeiro, ou é que ele apontou de novo, olhou para o outro lado, ou eles são a mesma pessoa. Só que quem é do céu só consegue ver o leão, e quem é da terra só consegue ver o cordeiro que foi morto e ressuscitou. Aí ele vai dizer assim: a nossa espiritualidade não é do leão, é a do cordeiro, é daquele que se fez carne, abriu mão da sua glória e foi obediente até a morte de cruz. A vida que Jesus propõe para nós não é do cetro, da coroa, de reinar. A proposta de Jesus para nós é a do serviço. Ele falou assim: eu sendo mestre e Senhor, lavei os vossos pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Você só consegue imitar quem você vê, não quem você não vê. E a gente olhando para a Escritura, a gente só consegue ver aquele que João Batista viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só dá para imitar o Cordeiro, gente. Não dá para imitar o leão. Só dá para imitar o Cordeiro aqui. Por isso que Paulo fala assim em Romanos 8 também:
Vocês são herdeiros em Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Aí ele fala, desde que participemos dos seus sofrimentos, para que a gente possa participar da sua glória. Não é uma questão de troca que ele está falando, não é essa lógica de mérito. É simples, se você está vivendo a vida de Cristo aqui, ela vai contemplar sofrimento, sacrifício, entrega, serviço. E aí depois você vai participar da glória. Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Você vai desfrutar de uma presença sublime. Mas primeiro tem sofrimento. Lê a carta de Pedro, a primeira carta. Ele fala de sofrimento e de glória. Sofrimento e glória. Está sempre andando junto essas coisas. E Paulo está falando, eu quero avançar para isso mesmo. Mas ele vai dizer assim, mas eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu não ando como quem não tem alvo. Eu tenho foco, eu tenho alvo. Eu sei que eu vou estar na Nova Jerusalém, diante do trono do Cordeiro. A gente sabe para onde vai. A gente tem garantia disso. Ou seja, ele está falando de um processo que o Espírito está fazendo, que contempla o passado, presente e futuro. E dentro dessa lógica que está operando em nós a pessoa de Jesus, para que Cristo seja visto em nós, a gente vai ter um texto que fala assim, esse de Romanos: aqueles que de antemão conheceu, predestinou para ser conforme Jesus. Então está lá no passado. Aí você vai lá em Coríntios e fala assim: nós estamos com o rosto, com os olhos desvendados, estamos sendo transformados de glória em glória, a imagem do seu Filho, presente. Você está no processo. Aí você vai lá em 1 João e fala assim: nós seremos como Ele é. O grande projeto de Deus é nos transformar à imagem de seu Filho Jesus. Não tem maior propósito do que esse. Não tem glória maior do que essa, do que parecer com o Mestre. Ele predestinou a gente para ser como Jesus, para a gente ser humano de verdade, porque a gente não sabe ser gente de verdade. A gente aprendeu a ser gente de uma maneira egoísta, egocêntrica, individualista. A gente aprendeu a ser gente assim. Ele fala: não, eu predestinei para você ser gente como Jesus, não como Adão, como um novo Adão, como Jesus. E eu estou operando isso agora, no presente. Você está aprendendo a ser como Jesus, e um dia você vai ser como Ele, vai receber um corpo glorificado. E é nisso que Paulo está focando, é o alvo de Paulo. Então a gente sabe que permanece em Cristo Jesus quando Cristo é o nosso bem supremo, e quando a gente tem prazer em conhecê-lo, quando a gente tem prazer em experimentar a plenitude do seu propósito. E aí ele continua: a gente sabe que permanece em Cristo Jesus quando nós usamos a ética bíblica como critério de avaliação dos nossos líderes. Escuta o que eu estou te falando, porque a igreja, bom, vocês aqui têm um bom líder, um homem de Deus, os dois, tanto o Maurício como o pastor Marcos. Mas se a igreja evangélica prestasse atenção nessas coisas, a gente evitava muito escândalo. Irmãos, sejam imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Imitai o modelo que tende em nós. Olha, irmãos, observe o padrão que a gente apresentou. E observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. É evidente que todo mundo tem que se espelhar no modelo que Paulo apresentou, mas especialmente observar os nossos líderes. E qual é o modelo que Paulo apresentou? Na carta de Tito e de Timóteo, ele apresenta as qualificações de um presbítero, de um pastor. Ele vai dizer que não pode ser apegado ao dinheiro, né? Bom, só aí a gente já, um monte de pastor já fica desempregado hoje em dia, né? Nunca vi uma raça para gostar de dinheiro igual o pastor. Não todos. Especialmente do mundo pentecostal e neopentecostal. Então ele fala assim: não seja apegado ao dinheiro. Vixe, aí já não precisava nem ler o resto. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho. Não, aí ele vai dando uma série de critérios para olhar. Mas aí eu queria pensar com você num texto de Atos 20, porque lá Paulo, ele reúne todos os anciãos de Éfeso, a liderança lá da cidade de Éfeso. E ali ele nunca mais vai ver a face de ninguém. Então imagine que você não vai ver mais um amigo. O que você diria para ele? As suas últimas palavras para os líderes de uma igreja que você plantou. Você vai estar vendo o rosto deles pela última vez. E aí Paulo reúne lá no capítulo 20 e fala assim: olha, vocês sabem o modo como eu vivi quando estive com vocês nesses 3 anos e meio. Primeira coisa, é alguém que se coloca como exemplo e referência de vida cristã. É alguém que não ensina apenas com a palavra, é alguém que ensina com a vida.
É alguém que é coerente com aquilo que prega, é coerente com a Escritura. Paulo falou: vocês sabem como eu vivi. Vocês podem lembrar aí, puxar a memória de vocês. Vocês sabem como eu vivi enquanto eu estive aqui. Ele não está falando, lembra do que eu falei. Só não, vocês sabem como eu vivi. Eu fui um exemplo para vocês. Segundo, naquele texto de Atos 20, ele vai dizer assim que ele foi um exemplo de perseverança. Porque Paulo teve muita luta lá, teve gente que queria matar Paulo, que perseguiu Paulo. Por quê? Quando ele começou a pregar, Deus trouxe um avivamento na cidade de Éfeso. Foi em Éfeso que o pessoal reuniu os livros de ocultismo, de magia, e queimaram. Foi uma confissão pública de pecado. E numa cidade idólatra, que vendia a miniatura do templo, o cara mexeu com a ferida da cidade, a idolatria. Vamos matar esse cara. Esse cara está acabando com o nosso negócio. Paulo enfrentou muita perseguição também dos judeus. E aí ele fala, mas eu perseverei, eu continuei. Eu não parei de pregar, eu não permiti que o medo tomasse conta do meu coração. Eu não desisti por causa dos homens perversos. A gente não tem que parar por causa de homem. A gente não tem que parar por causa do diabo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem que ter coragem. E a fé cristã exige coragem. O Antônio Carlos Costa fala assim: se o cristianismo que você vive não demanda coragem, para pensar se o que você está vivendo é cristianismo. Porque cristianismo, andar com Jesus, exige coragem. Se o teu cristianismo não exige coragem, não exige fé em você, para pensar que tipo de vida que você está vivendo. Se o que você faz não demanda fé, ter coragem para se colocar nas mãos de Deus, igual Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Para onde eu vou? Não sei, sai andando. Mas quando que eu vou chegar? Me segue. A única promessa é assim: eu vou estar com você. Eu não sei para onde eu vou, quanto tempo vai demorar, eu sei que Cristo vai estar comigo. Isso é fé, é coragem, tem que ter ousadia. Então o líder tem que ter ousadia. Paulo está falando, vocês lembram que eu tive perseverança. Eu continuei batalhando. Ele vai falar assim: eu também ensinei tudo que eu pude. Eu ensinei no templo, na escola de Tirano. Eu ensinei de casa em casa. Aliás, eu ensinei tudo. Falei tudo. Porque o objetivo de Paulo era gerar gente que tinha consciência para caminhar com as próprias pernas. Não era criar um monte de gente dependente dele. Paulo, ora por mim, ora pelo meu filho, ele está doente. Não, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, irmão. Põe a mão na cabeça dele e ora você. Ô Paulo, precisa pregar para um vizinho aqui, você não vem aqui? Cara, você já não tem a consciência do Evangelho, prega você. Prega você mesmo. Eu me lembro estava ouvindo uma vez a pregação do pastor Remígio. E aí ele falou com o pastor do Rio de Janeiro, pastor de uma igreja. E aí um irmão ligou para ele e falou: seu pastor, você pode vir visitar o meu vizinho comigo? Queria pregar, falar de Deus. Você não quer vir? O pastor falou assim: não. Mas como não, pastor? Tem que falar com ele, ele está com problema no casamento. Não vou, irmão. Mas o senhor precisa me dar uma justificativa, por quê? É porque o vizinho é teu, não é meu. Você não precisa de mim para pregar para ele. Você tem o Espírito Santo. Você tem lucidez, vai lá e prega para ele. Então o objetivo do líder é instruir as pessoas para que elas tenham a capacidade de pensar por si mesmas e caminhem com as próprias pernas. E você vai continuar vivendo em comunidade, porque não dá para viver a fé cristã se não for em comunidade. Mas o pastor chega quase ao ponto de ser desnecessário, no bom sentido. Você não precisa mais dele, a dependência do clero. Você continua tendo um relacionamento com ele, porque a gente, através do exercício dos nossos dons, que a gente se edifica. Mas o objetivo é que todo mundo alcance a emancipação, e você tenha a capacidade de pensar por si mesmo. E Paulo fez isso em Éfeso. O povo sabia pensar por si mesmo. Mas tem gente hoje que não faz isso. Tem líder que não faz. Ele quer que o cara depende dele. E a gente cria uma igreja de gente, de criança. Eu tenho cristãos hoje que têm 40 anos de conversão. Eles papagaiam as mesmas coisas que eles ouviram, que não tem coerência nenhuma com a Bíblia. Ah, mas eu aprendi assim. Ele aprendeu a subcultura evangélica. Ele fica papagaiando a subcultura evangélica, mesmo que ela não esteja aqui. Aí eu fico escandalizado.
casado, tem 40 anos, nunca foi lá ver se era isso mesmo? Não, deixa eu ver se é isso mesmo. Nem nunca é escrito aqui, por que a gente fala que não pode, que pode? Afinal de contas, o que pauta a nossa fé? A Bíblia ou a cultura religiosa? E Paulo, no entanto, ele instruía as pessoas. Ele falou: lembra de mim, lembra o jeito que eu vivi, a maneira de serviço que eu vi. Então lembra disso. Então tem que ter critério para avaliar os líderes, o ensino deles. A gente persegue um falso profeta pelo ensino dele. Jeremias vai dizer assim, que num período de crise, que Deus havia falado através dele que viria o cativeiro na Babilônia, tinha profeta falando assim, que viria paz, viria prosperidade. E Deus estava falando através de Jeremias: não tem paz nenhuma, vocês vão para o cativeiro mesmo. Mas tinha falso profeta falando: não, continua que está tudo bem. E Jeremias estava falando: não, está tudo mal. É quando o cara não prega aquilo que está alinhado com Deus. É assim que eu percebo um falso profeta. Peraí, o que esse cara está falando? É até a nobreza dos bereanos. Paulo pregava em Bereia, e Lucas vai dizer: os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque enquanto Paulo expunha, eles olhavam para ver se era bem assim, se era isso mesmo, se tinha coerência com isso aqui. Hoje em dia, se o cara consulta e questiona, o pastor fala: como você está? Questionando o ungido do Senhor. Como é que você questiona? Eu sou o seu líder, a sua autoridade. É por isso que tem que questionar, porque Deus levantou ele para te responder. A gente está vivendo um contexto que é bem complicado, mas a gente tem que ter esses critérios para avaliar e ver esse padrão que Paulo apresenta. Sabemos que nós estamos firmes em Cristo Jesus quando a gente não cede também a tentação da libertinagem. A gente falou do legalismo no começo, mas aí Paulo, depois no final do capítulo, ele começa a falar dos libertinos. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e agora deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Se você olhar no Novo Testamento, haviam grupos que saíram da igreja que eram voltados para as coisas dessa vida. Você vai ver que os antinomitas, e a palavra significa alguém que se opõe à norma divina, alguém que se opõe ao ideal divino. E a Bíblia condena esse tipo de gente. Paulo está condenando esses aqui. Quando você vai olhar Apocalipse, ele vai condenar os nicolaítas. E era gente que também se orgulhava das coisas terrenas, era gente que andava na contramão da cruz, de uma vida de entrega, de uma vida de renúncia, de uma vida que buscava através de abrir mão de ser o Senhor da sua própria vida para que Cristo reinasse, e pelo contrário se colocava como dono da própria vida, andava de modo egoísta, tinha prazer pelo pecado, pelas coisas que traziam vergonha para quem de fato é um filho de Deus. E a Bíblia condena esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. Paulo vai falar assim: olha, o destino deles é a perdição, é gente perdida, é gente que, embora esteja na igreja, nunca encontrou salvação, é perdido, o destino deles é a perdição, não é gente que encontrou a graça. Por quê? Porque eles se envergonham da cruz, são inimigos da cruz, eles se opõem à obra de Cristo Jesus, eles não têm prazer naquilo que Cristo fez na vida deles, eles não valorizam aquilo que Cristo fez na vida deles, eles não respondem àquela entrega de Cristo Jesus. E aí, se eu citei o problema do legalismo, a gente tem que pensar no problema da libertinagem. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se alguém quiser abrir, Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Um pouquinho para frente aí. Quem encontrou pode ler, Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento
da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pode continuar. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Amém. Palavra forte, né, de Hebreus 10, 26. Se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento de Cristo Jesus, já não resta outra expectativa que não a de juízo, porque você está pisando, profanando aquilo que Cristo fez na sua vida. Você não valoriza aquilo, você está insultando o Espírito da graça. É gente que é perdida mesmo, porque nunca entendeu a graça de Deus. Ouviu, teve o conhecimento, mas nunca experimentou isso, por isso que desvaloriza aquilo que Cristo apresentou. Os judeus que Paulo condenava também faziam isso, desvalorizavam aquilo que Cristo tinha feito. O Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele traz um conceito que ele chama de, até meio contraditório, mas ele chama de graça barata. Ele vai dizer assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina comunitária, é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. É gente que entende a graça de Deus, mas essa graça não traz resultado na vida desse cara. E se uma pessoa se diz cristã, mas não se projeta numa vida com Cristo, da qual você percebe uma vida de arrependimento, de piedade, de entrega, de altruísmo, especialmente de amor, porque é a grande marca do cristão, essa pessoa simplesmente se convenceu da verdade, mas não se converteu à verdade. Tem muito convencido à verdade, mas nem todos são convertidos à verdade. Muitos que entendem, falam assim: eu acredito em Jesus, Ele é Deus, Ele quer perdoar, o que vale é o nosso coração. Mas a vida do cara não tem nada a ver com aquilo que ele diz crer. Por isso que Tiago fala assim: até o diabo crê e treme ainda. A fé sem obras é o quê? Morta. Se a fé não for acompanhada de obras, é uma fé que não vale de nada. Se a fé não resultar em boas obras, não resultar em vida nova, não resultar em vida de entrega a Cristo, em amor, essa vida é um grande engano, não passa de religiosidade. Então ele está falando primeiro do cuidado ele abre o capítulo falando dos legalistas, mas depois ele fala: cuidado com essa vida de desleixo, porque isso não é evangelho. E por fim, a gente sabe que permanece firme quando a gente carrega uma forte esperança escatológica. Terminando, ele diz assim: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. A gente sabe que permanece em Cristo quando o nosso coração se enche do céu, quando a nossa cabeça está na Nova Jerusalém. E quando eu falo para a gente pensar na Nova Jerusalém, não é a gente esquecer da vida, é a gente trazer a Nova Jerusalém para agora, é trazer o Kairos de Deus para o Cronos, para o tempo dos homens, é você fazer a oração de Jesus se tornar real na sua vida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. É evidente que ele virá em plenitude, mas a gente já pode começar a experimentar coisas agora. E por isso que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 3: pense nas coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Coloca o teu pensamento em valores que permanecem para sempre. É isso que Paulo está querendo dizer. O cristão genuíno sabe que está firme em Cristo quando a cabeça dele pensa em valores que são permanentes. Quando a minha cabeça não está naquilo que passa,
eu não estou preocupado com dinheiro, eu não estou inquieto com as coisas da vida, eu não estou preocupado se eu vou ficar para titia, para titio, e sair aí cantando todo mundo, metralhando, parece o ramo. Quando a minha mente está em Cristo Jesus, o meu coração está nas coisas da Nova Jerusalém, e eu trago a Nova Jerusalém para essa existência. É assim que eu sei que eu estou em Cristo, quando esses valores estão presentes em mim, na minha vida. Os homens que mais mudaram esse mundo, C.S. Lewis vai dizer, são os que pensaram na eternidade. Quem mais pensou na eternidade foi quem mais transformou a realidade de agora. Porque o Martin Luther King pensava naquilo que era eterno, que ele falou, vamos acabar com a segregação racial, e lutou para acabar com aquilo. Porque Lutero pensava nos valores eternos, ele falou, está tudo errado aqui nesse mundo. E ele trabalhou para mudar e acabar com aquele cativeiro que a igreja tinha estabelecido. Francisco de Assis, por pensar na eternidade, ele se entregou em serviço aos pobres. Se você pensar, os grandes homens da história foram homens que pensaram, que tinham a mente no céu. É que a gente tem no português a expressão infernizado, né? Mas devia ter enseusado. Enseusado. Isso aí é o bem-aventurado. Bem-aventurados são os pobres de espírito, são os que choram. É gente que está cheia do céu no coração. Tem gente que está cheia do inferno, mas a gente tem chamado para estar cheio do céu no coração. É só com o céu dentro de nós que a gente vai conseguir expressar isso. Afinal de contas, Jesus falou que a boca fala porque está cheio o coração. A transformação é de dentro para fora. Então tem que se encher e correr atrás de valores que permanecem para todo sempre. Quando o Apocalipse fala de ruas de ouro, todo mundo acha, vamos dar lá de cristal, já acha aqueles sonhos malucos. Na verdade, isso é uma figura, uma expressão, um símbolo. É símbolo, é simbólico isso. Não é real. Você vai chegar lá e vai ver tudo de ouro. Isso é simbólico. O que João está dizendo em Apocalipse é assim: olha, os valores da Nova Jerusalém são infinitamente maiores do que de Cravinhos, de Ribeirão Preto, de São Paulo. Porque aqui a nossa sociedade vive uma lógica. A lei do mais forte. Aqui há injustiças, aqui há problemas, há homicídio, assassinatos, porque cada um olha para si. Mas lá na Nova Jerusalém, todos vão viver para a glória do Cordeiro, para a glória de Deus, e vão viver em uma harmonia profunda. É por isso que os novos céus e a nova terra é um lugar onde habita a justiça. É um lugar perfeito. Isso é valor superior a isso aqui que a gente vive. A gente vive uma bagunça. A gente vive na Babilônia. Mas a gente tem que encarnar a Nova Jerusalém agora. Amém? Amém. Para encerrar, eu queria pensar nesses dois grupos que Paulo denuncia nesse texto. Eu falei que ele abre o capítulo 3 condenando os legalistas. Cuidado com os cães, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com os maus obreiros. E no final ele fala assim: cuidado com os inimigos da cruz. É gente que eu falo com lágrimas. Paulo fala assim: eu choro por causa dessa gente. É gente que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o próprio ventre. Quer dizer, é gente que a ideia de ventre é você colocar a satisfação dos seus desejos em primeiro lugar. É gente que corre atrás de satisfazer a sua própria vontade. É gente que não colocou Cristo como Senhor da sua própria vida. Então Paulo está condenando dois grupos. E quando a gente pensa nesses dois grupos, a gente vai lembrar lá daquela parábola de Lucas 15, de um homem que tinha 2 filhos. O primeiro chega e fala assim: dá a parte da herança que me cabe. Eu quero viver sendo o Senhor da minha própria vida. E ele vai lá e gasta todo o dinheiro com meretrizes, se afunda no pecado. Esse é o libertino. Mas aí ele volta arrependido. E aí faz a festa e o irmão mais velho depois chega e ouve o barulho e fala assim: o que está acontecendo? O teu irmão voltou. Mas peraí, eu faço tudo certinho e meu pai não deixa eu matar um novilho? Aí é o legalista. A gente sempre vai ver esses grupos. E ambos não colocam a fé em Jesus. Ambos não colocam o coração no prazer de se relacionar com Deus. O primeiro vem
pensando assim, eu vou pedir perdão para ver se meu pai deixa pelo menos eu trabalhar aí para ter comida. Ele vem achando que o pai vai avaliá-lo pelos débitos que ele tinha com o pai. Eu estou devendo para o meu pai, eu aprontei com o meu pai, eu ofendi meu pai. E quando ele chega, ao invés de encontrar um pai que vem e o repreende, que o exorta de maneira severa, ele encontra um pai que sai correndo e o abraça. Fala: filho, eu te amo. Pai, me trata como teu empregado. Que empregado? Você é meu filho. Traz a sandália, traz anel, porque você ainda é meu herdeiro. Você vai ficar aqui em casa, você é meu filho. Eu não somo, como diz o Rubem Alves, eu não somo débito, meu filho. A relação comigo é graça, é amor, é bondade. Não é aquilo que você faz, é aquilo que você deixou de fazer.